Olá, meu povo, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Thaís Soares e nesse canal eu falo muito sobre os meus processos, sobre as coisas que eu passo, que eu aprendo. Quero compartilhar com vocês para ver se a gente consegue trocar experiências e vivências e pegar insights e tirar downloads. Nesse canal eu abordo muito sobre vários temas, vários nichos e muito da realidade da vivência. Mostro rotinas, vlogs cotidianos, mostro lugares e coisas aqui de São Paulo. Mas enfim, dando continuidade para o vídeo anterior, para quem assistiu, vai começar a entender um pouco do que eu estava falando agora. Para quem não assistiu, peço que vá lá, olhe o vídeo anterior, porque vocês vão conseguir entender melhor a dinâmica de tudo isso daqui. Que esse canal tem muito a ver com dinâmicas e com muitas coisas, e vocês vão ver muitas movimentações aqui também, mas por agora vai ter muitos bate-papo. Para esses próximos vídeos eu vou retratar um pouco mais sobre algumas coisas que vem acontecendo, então vai ter mais bate-papo do que vlogs e rotinas e lugares e trabalho e tudo mais, tá bom? Vamos lá! No vídeo anterior eu estava falando um pouco sobre os lugares que a gente se coloca e quando a gente resolve se tirar desse lugar, fica um vazio, porque a gente se esvazia mesmo daquilo que não nos faz bem. O que fazer depois com esse vazio, né? Como lidar com toda essa situação, porque até o vazio ele gera um sentimento novo pra gente. E se a gente não sabe lidar, não sabe administrar, é onde a gente começa também a se perder. Dentro da minha experiência com as vivências que eu estava tendo por esses últimos dias, o que andou acontecendo? Eu estive em lugares com família e com amigos que não estavam me fazendo bem e que eu estava sentindo a minha luz sendo apagada, o meu brilho sendo ofuscado, não porque por inveja nem nada disso, não que estivessem querendo passar por cima de mim, mas de um modo mais perigoso, para mim pelo menos, que é no sentido de fazer com que eu mesma comece a me drenar, sabe? Ou a energia da pessoa começou a me drenar, a ponto de que eu não estava mais conseguindo ser eu não estava mais conseguindo sorrir nos ambientes, eu não estava conseguindo ficar leve, a minha expressão estava pesada, os lugares estavam pesados, os assuntos não me interessavam, não cabia, porque para mim nada mais estava fazendo sentido, eu só queria estar longe de tudo e todos e ficar repelindo essas coisas de mim. E aí eu comecei a buscar internamente dentro de mim por que tudo isso estava me gerando esses milhares de sintomas e de situações negativas. Eu não sei vocês, mas eu me vejo muito quando eu percebo que eu tô indo para um lugar obscuro ou quando eu tô cometendo algum erro, eu percebo que eu estou indo para esse lugar e aí eu já começo a tirar minha lição dali, porque tudo na vida da gente é lição. Eu aprendo tanto com os meus erros quanto com pessoas em minha volta e que eu acabei vendo muita coisa, observando muita coisa, vendo muita história. Por exemplo, o meu pai. Ele se deixou drenar de uma forma por conta dessa relação mal resolvida e mal conduzida, que ele perdeu a essência dele, ele perdeu o brilho dele, ele foi totalmente ofuscado. Eu não vejo mais um sorriso do meu pai, eu não ouço mais a voz dele direito. Sempre que ele vai falar é baixinho, é sempre naquele lugar, não quero atrapalhar, não quero incomodar, deixa eu quietinho aqui. Eu estava sentindo, eu tive alguns conflitos com a minha mãe, que foi uma das coisas que eu falei que eu acho que ainda não é o momento para eu falar. Eu ainda não tô preparada para isso, mas foi algo que para mim foi a gota d'água, mexeu muito comigo, muito com o meu interno, muito com muita coisa. E eu já tô para fazer vídeos assim falando da minha mãe, não é de hoje. Porém, ainda não é o momento, vocês vão entender depois. Mas só para resumir, eu acho que chegou um momento que foi a gota d'água para mim. Nessa situação, eu senti que depende de mim, cabe a mim. Então agora eu que preciso me tirar desse lugar. Outro exemplo, tem uma pessoa que eu não vou citar nome aqui, mas vira e mexe eu mando mensagem para ela, mensagem de texto e tudo mais, combinando coisas, falando até coisas de trabalho ou coisas importantes e tudo mais. E tudo que eu tenho dessa pessoa é o silêncio.
Sabe aquela situação de que só fala comigo quando quer, quando é conveniente, quando é viável, quando tá afim? Assim, se for para ter uma conversa saudável, não tem. No ambiente de trabalho a gente conversa e é tudo ok, mas passou disso, assim, é sempre o vácuo, é sempre escassez, é sempre poucas palavras, só quando é viável a pessoa ou conveniente a pessoa a conversa, aí me procura e aí flui. Por quê? Porque eu sempre sou aberta a conversar, sou sempre aberta a ouvir, eu sou sempre aberta a responder. Eu não tenho essas frescuras de demorar muitos dias ou algo do tipo, ou deixar a pessoa falando propositalmente. Eu não sou assim. E ok, como eu falei no vídeo anterior, eu respeito e entendo quem é. Mas se isso me faz mal, se isso me drena, se isso apaga a minha luz, se me gera desconforto, eu não preciso estar ali. E por muitas vezes eu fiquei mesmo aquilo me fazendo mal, porque eu achava que era imaturidade da minha parte sair, porque eu tinha que entender que é o jeito da pessoa, a pessoa é assim, ela não é pessoal, não é só comigo, é com todo mundo. Então eu mesmo ficava arrumando justificativas para o que não é justificável, porque isso não incomoda só a mim, incomoda várias pessoas e várias pessoas questionam sobre a mesma coisa. Mas eu sempre nesse lugar de ressignificar as coisas, de sempre olhar para o lado bom de tudo, eu sempre dava justificativa para o injustificável. Até que chegou um momento que isso começou a me fazer muito mal. E aí eu falei, por que isso me faz mal e eu ainda fico aqui? Foi onde eu percebi que eu me coloco nesses lugares. Porque se isso me gera desconforto, por que eu continuo mandando mensagem? Por que eu continuo batendo numa porta que só abre quando quer? E se você bate e a porta não se abre, por que você vai bater de novo? 3, 4, 5 vezes, sabe? E eu fiz muito isso. Só que eu percebo quando eu tô errando. Eu acho que... Vocês percebem quando vocês estão cometendo algum erro assim? Ou quando vocês estão repetindo algum ciclo, algum padrão? Eu percebi que eu ando repetindo alguns padrões do meu pai. Eu já citei isso pra vocês em algumas vezes em relacionamentos e tal, e até em vivência. O meu pai, por exemplo, com a minha mãe, ele sente que a minha mãe drenou ele. Ele não fala isso, mas eu vejo. Eu que tô de fora, eu vejo. E se eu consigo perceber isso, eu começo a me policiar, porque eu sou filha dele, então eu tenho a característica muito forte para que isso reflita em mim também, até porque foi um espelho, é uma experiência que eu passei a minha vida inteira vendo e vivendo. E eu vi o quanto o brilho do meu pai foi apagado, foi ofuscado por uma vida. Já tem assim, eu acho que uns 15 a 20 anos que eu não sei mais quem é meu pai de fato. Em essência, eu falo pra vocês, em essência, sabe? Aquela pessoa alegre, aquela pessoa que tinha sede de viver, aquela pessoa que gostava de estar no meio de pessoas, de ambientes e que era a alegria do rolê. E eu fui muito assim, eu sou assim. Só que eu sinto que de um tempo pra cá, eu tô me sentindo de fato drenada. Tô me sentindo drenada pela convivência as pessoas em minha volta. Por quê? Porque são convivências que não estão mais me aportando, não estão mais me nutrindo sobre nada, sabe? Por exemplo, com a minha mãe, ela fez algo pra mim assim que pra mim foi a gota d'água, pra nunca mais na minha vida eu precisar de um fio de cabelo dela. Só que aí depois disso veio uma demanda e um decorrer de coisas que eu comecei a ficar irritadíssima com a presença dela, com o jeito dela. Tudo passou a me irritar, tudo começou a me incomodar de um jeito que me sufoca. Só que me sufoca de uma forma que faz eu me sentir mal comigo mesma, faz eu me cobrar muito por ser minha mãe. Só que a minha mãe é ser humana e ela erra pra caramba, principalmente comigo. Eu falei que eu não quero falar sobre isso agora e eu não vou falar. Mas assim, pra vocês entenderem, é que não tem como eu não falar. É tanta coisa, gente, que se eu fosse começar o vídeo ficaria muito longo. Então eu não quero falar sobre esse assunto específico agora. Mas é uma pessoa que não acredita em mim, que está sempre drenando a minha essência, a minha pessoa, a minha personalidade, as minhas características. Então eu perto dela eu sinto que a minha luz está se apagando. Eu fico sem ânimo para conversar, para sorrir, para me entrosar nos assuntos, para conseguir ficar bem, ficar leve, ficar tranquila num ambiente. E para minha doce alegria,
A gente trabalha juntas, então, tipo, eu tenho que estar convivendo direto. Isso tá muito ruim pra mim. Eu tô num trabalho interno muito grande pra poder não me deixar levar sobre essa questão de perder minha luz, de perder minha essência, de me apagar a ponto de me perder e não saber mais quem eu sou. Isso começou a me gerar desconforto, que vem lá do vídeo anterior, e eu comecei a sair de cena, eu comecei a me posicionar, a colocar uma faixa amarela de tipo, é minha mãe, não vou ser inimiga dela, não quero essa inimizade com ela, mas eu também não quero mais o nível de aproximação do qual me faz mal. Porque não adianta eu ter alguém muito perto ali, mas que tá sempre me fazendo mal, que tá sempre me drenando, me culpando, me julgando, me apontando, me crucificando. Então não quero. Faixa amarela, certo? Aí tem essa situação dessa pessoa que eu falei que manda mensagem e tudo mais, nunca responde. Só que quer ter... faz planos comigo sobre outras coisas. A gente fala sobre serviços e sobre outras coisas. E como que eu vou falar com uma pessoa que fecha portas o tempo todo? Como que eu vou falar com uma pessoa que me dá silêncio? Então, tipo, eu entrei nesse modo de que tá me fazendo mal também, faixa amarela. Faixa amarela. É eu que tô me colocando ali, então eu mesmo vou me tirar dali. E eu tô me tirando. Eu tô me tirando. Por quê? Porque se a pessoa me dá silêncio, o que ela tem que receber? Falem vocês aí pra mim. Pela lógica, a pessoa te deu silêncio, você retribui com silêncio também, não é? Então é isso que eu tô fazendo. Não vou ser inimiga, não vou parar de falar também, mas eu não vou buscar mais, não vou buscar mais. E vou entregar para a pessoa o que a pessoa entrega para mim, porque a reciprocidade ela tem que vir dessa forma em tudo. Não é só a pessoa te dá amor, você tem que dar amor. É na parte ruim também. Tá te dando desprezo, devolve com desprezo. Porque eu perco meu tempo para ouvir a pessoa, para conversar com a pessoa. Por que que quando é o contrário, tipo, eu sempre fico no silêncio, sabe? É um descaso muito grande e é o que eu falei, eu não quero mudar ninguém. Eu entendo cada um, entendo, é a essência de cada um e não tô aqui para mudar ninguém. Mas o que eu posso fazer, se é algo que tá dentro de mim que me faz mal, não é imaturidade. Eu vi um post que fala assim: me afasto para dar a lição a ninguém. Me afasto porque quem aprendeu a lição foi eu. Então é simples assim. A partir do momento que eu me afastei, foi porque eu aprendi a minha lição, foi porque eu aprendi que não é eu que preciso ficar me colocando ali, já que isso tá me fazendo mal. E me baseando nas experiências que eu já tive, que eu vivi, por exemplo, com meu pai, se é algo que tá me fazendo mal, que tá me drenando, que tá me apagando, por que que eu vou me adoecer ali? Por que que eu vou deixar isso chegar a esse extremo para eu depois perder o controle e a minha vida passar? Olha o perigo que é, porque a partir do momento que você entrega o controle da sua vida para outra pessoa, essa pessoa percebendo o poder que tem, ela vai para esse lugar. Ela vai para esse lugar de te ofuscar, de te apagar, de te diminuir, sabe? E se você não tiver forças para sair daquilo ali depois, você nunca mais sai. Eu vejo pelo meu pai. Então é o que eu falo, eu aprendo muito com as vivências e experiências que eu tenho, com os erros que eu já cometi com outras pessoas, com os erros que cometem comigo, com lugares que eu já estive que eu sei que não foi legal e lugares que me colocaram também que eu sei o que é estar daquele lado para eu poder aprender e não fazer isso com outras pessoas também. Mas aprendo muito com as experiências assim das pessoas em minha volta. E meu pai é uma referência assim de lição, uma atrás da outra para mim, porque o meu pai perdeu a vida dele praticamente. Meu pai, ele mesmo fala que ele só vegeta. O foco não é meu pai, não quero ficar falando dele também, porque eu não quero emanar essa energia para ele. Mas falando por mim, desde quando eu fui lá para Sertãozinho, eu falei para vocês que eu tava nessa necessidade de reset. Eu precisava resetar um pouco, assim, começar do zero, mas com a consciência de uns 4, 5 anos para cá, para poder fazer diferente, para poder escrever uma nova história. E eu não queria mais nada dessas coisas do passado, de experiências, de lições, de antepassados, de criação, de sentimentos negativos, assim, de coisa que foi vivido com os pais, por exemplo, de relacionamentos frustrados que não deram certo, de ex em minha volta que ainda estão aqui. Então eu queria um reset de tudo e de todos. Eu queria me afastar de tudo e de todos. E eu tava muito nessa necessidade e
Não por arrogância ou por nada disso, gente. Não me entendam mal, pelo amor de Deus. Mas era uma necessidade pura e interna mesmo, de dentro pra fora, que tava me consumindo. Porque não é que porque é amiga, porque é pai, porque é mãe, porque é família que, sabe? A gente precisa se impor e colocar uma faixa amarela assim, porque são justamente essas pessoas que têm o domínio sobre a gente se a gente não cuidar. São justamente essas pessoas que sabem exatamente aquilo que nos faz mal e aí é que faz. Aí é que faz. E aí você olha assim e fala, meu, por quê? A pessoa sabe que isso me faz mal, eu já falei, eu já sinalizei, eu já mostrei. Se a pessoa continua fazendo, ou é porque ela não realmente tá cagando e andando pra mim ou pra nós, né? Ou é porque nos testa o tempo todo, ou porque realmente não se importa. Entra por um ouvido, sai por outro. E tipo assim, se sabe que te magoa, ela tem a faca e o queijo na mão, pra toda vez que quiser te magoar, saber exatamente aonde ir. Então, tipo assim, olha o perigo que é a gente dar munição pro outro, né? A gente dá munição para que as pessoas comecem a ter domínio e poder sobre a gente. E aí eu entrei num modo mais introspectivo, que eu até falei errado no vídeo anterior, e começa a recalcular a rota, recalcula, até sentir que será que eu preciso voltar lá do começo para poder seguir o destino de novo? Ou se eu recalcular daqui para frente eu consigo chegar no destino final, chegar onde eu quero? E sim, dá para chegar no destino final, gente, dá para chegar. E dá para chegar com consciência e com certeza do que você quer e com essas tomadas de decisões, porque por mais que sejam difíceis, que gerem bastante desconforto, que é bem desafiador também, mas por outro lado, você tem uma folha em branco para você reescrever uma nova história, para você realmente deixar na sua vida quem for fazer sentido para você, quem tiver com a mesma vibe que a sua, com a mesma energia que a sua. É uma delícia você andar e caminhar com pessoas que estejam alinhadas a você e que caminhem ali na mesma direção, sabe? Porque juntos vocês chegam mais rápido, com mais alegria e tudo mais. Só que desde que essas pessoas venham para impulsionar. Se for para drenar, para apagar, para ofuscar, não faz sentido ter, não faz sentido manter, não faz sentido ficar ali prendendo, sabe? Fazendo questão e pior, se cobrando, porque eu me cobro muito, eu me cobro por tá me achando muito imatura, de tá tomando algum tipo de decisão, assim, de me afastar como se é eu que não tô sabendo lidar com o jeito do outro ou a situação do outro. Ou me cobro pelo fato de ser minha mãe. Não, você pode sim sair dali, você pode sim fazer o que você achar que tem que ser feito, desde que isso vá fazer sentido para você. E mesmo que você fique vazia, com uma folha em branco e que você não saiba o que fazer, para onde ir, o direcionamento a ter, você se apegue a Deus, você faça suas orações, pega um papel e uma caneta e comece a escrever uma nova história. Mas não permita estar nesse lugar, não permita. Não se coloque mais nesses lugares assim que, tipo, te apagam, porque é um caminho sem volta. E se você perde sua essência, se você perde sua luz, você perde a sua vida. Depois nada mais faz sentido, você não consegue se reencontrar. A vida é tão bela, ela é tão simples, a gente aqui complica às vezes, porque a gente se permite estar em determinados lugares que não precisa estar, que já não nos cabe mais e a gente fica ali. Oi, deixa eu entrar. Se fosse para você estar lá dentro, a pessoa te colocaria na vida dela. Assim como quando a gente não tem na nossa vida as pessoas que a gente quer, e não é a gente que coloca, não é a gente que busca, não é a gente que faz questão. É isso, gente. É isso, é sobre isso. E quando você entender isso, assim, ó, dá aquele start na sua vida, você vai falar, mano, matei a charada da vida e a vida realmente é simples. A gente aqui complica. Claro que esses desafios, esses desconfortos começam a nos consumir, a nos dominar, mas o porquê que é importante a gente trabalhar a nossa mente? Por quê? Porque por mais que a gente caia, por mais que a gente sinta esse vazio, sinta esse medo, sinta essa bagunça interna toda, mas aí a gente começa a entender a nossa mente, tudo aquilo que a gente buscou, e aí a gente olha e fala, tá, mas nem tudo tá perdido. Pera, isso aqui tá em muito movimento. A partir disso aqui eu posso usar como ferramenta agora para eu fazer assim, assim, assado. E ir pro novo.
vai pro novo, se desafia, movimente a sua vida. Não deixe que a sua luz se apague por conta de situações ou de terceiros, sabe? Tenha domínio sobre a sua vida, tenha controle sobre a sua vida e faça uma boa colheita. Escreva uma boa história e aí você estará no caminho certo. Você vai ter entendido o propósito da sua vida, porque todos nós temos um propósito, todos nós temos nosso próprio tempo, cada um desperta no tempo determinado para si, mas vai nutrir na sua mente, vai abrir na sua mente para que você vá se lapidando cada vez mais e trazendo tudo para cá, ó, porque aí fica fácil de entender essas coisas, fica fácil de se colocar nos lugares que você quer estar, sabe? E mesmo que no começo te gere esse desconforto, esse vazio, essa solidão, porque você esvazia, né? Esvazia de coisa ruim também, mas depois você fala, eba, tô leve agora, tô leve, livre, leve, solta. Então agora eu vou voar. Eu vou voar e eu vou fazer o que eu tenho que fazer, o que eu quero fazer. Eu tenho permissão para isso. E aí você vai lá e se permita fazer isso, porque de fato você tem permissão. A vida é sua, o controle está nas suas mãos. Tá bom? Esse canal tá muito assim de desabafo, né? Muito desabafo, muitos pensamentos pesados, talvez, muitas reflexões, muitas coisas complexas. Espero que eu consiga ajudar vocês de alguma forma. Não no sentido de ensinar nada, mas no sentido de acolher, de tipo, eu passei por isso, eu tô aqui, eu quebrei a cara, quebrei a cabeça, tentei várias vezes, lutei, busquei, fui atrás, insisti, percorri e aí eu entendi que o caminho não é esse aqui, ó, esse aqui, não esse. Então, vamos seguir esse aqui, vamos ver o que vai dar? Se vocês seguirem aqui já aprendendo, não no lugar de ensinamento como um guru, um professor, nem nada do tipo, mas num lugar de uma pessoa que já foi por esse caminho e que se afundou muito, que quebrou muita cara, que viu que esse caminho é cheio de espinhos. Se eu puder encurtar o caminho de vocês e trazer vocês para essa direção, que vai ser um pouco mais tranquilo, um pouco mais leve, e que também vai ter preços a ser pagados, porque em todos vai, né? Todos, ação e reação. Por exemplo, nesse caminho eu tô pagando um preço de ter me esvaziado de tudo e agora estar meio que só. Mas eu senti por, sei lá, umas 2 semanas. Mas hoje eu já tô, ok, eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei, eu tenho clareza, muita clareza disso. Então, se eu tenho clareza, a minha consciência tá tranquila, porque eu tô indo no lugar certo, eu tô indo na direção certa. Lá no destino final, eu sei o que me espera lá. Eu sei o que eu vou buscar lá, eu sei o que eu estou buscando já. Porque lá não tá o que eu quero buscar. Aqui tá. E nesse aqui, vão ter desafios também, não vai ser fácil. Mas a gente se fortalece mais, porque a gente sabe a direção. E se precisar recalcular a rota, a gente recalcula, desde que a gente continue indo para essa mesma direção. Entende o que eu tô falando para vocês? Então, continuem aqui, me ajudem a crescer no canal. Não se esquecem de curtir, comentar, compartilhar, dar um like. Quando eu tiver melhor mentalmente, falar sobre esses assuntos um pouco mais profundo, sobre minha mãe, por exemplo, eu venho explicar para vocês, esclarecer para vocês do que aconteceu ou o que vem acontecendo e qual é o posicionamento que eu tô tendo em cima disso agora e como será daqui para frente. Se vocês quiserem saber, deixa aqui nos comentários se isso vai ser relevante, se vai fazer sentido para vocês ou não, ou tipo assim, nada a ver, não preciso falar, porque não é todo mundo que compartilha, né, dessa dor, que acaba sendo uma dor para mim. Mas é uma dor que eu tô aprendendo a lidar também, aqui ó, nesse caminho que tem os desafios. Essa dor faz parte desse desafio também, e é algo que eu vim lutando, ó, a minha vida inteira. E eu só bati cabeça, eu só quebrei a cara, até que chegou o momento de eu entender que não adianta, não tem o que eu faça, não tem. Então, se não tem o que eu faça, que essa história não vai melhorar, não vai mudar, não vai pro lugar ou pro caminho que eu gostaria que fosse ou que chegasse, então chega, né, de bater cabeça, vamos entender, aprender e colocar cada qual no seu lugar, impor uma faixa amarela e tá tudo certo, independente de quem seja, né, porque não é porque é mãe que eu tenho que tá aceitando tudo também, porque faz mal, dói, machuca, drena a energia, drena a essência,
apaga a luz, te ofusca, te deixa pequena, diminuída, frágil. Eu não quero estar nesse lugar, não quero e não vou. Então é isso. Até o próximo vídeo. E no próximo vídeo eu espero estar mais tranquila, assim, mais leve para eu trazer para vocês. Talvez um vlog, uma coisinha mais leve, pra gente parar um pouco com esses pensamentos pesados, com esses pensamentos fortes. Eu gosto de trazer reflexões, vocês sabem, pra quem me acompanha, né? Downloads, reflexões, momentos, vivências vividos, e fakes, e histórias, e ex, e tals. E eu gosto disso porque a minha vida tá sempre em movimentação por conta disso também. Mas eu amo fazer aqueles vlogzinhos trabalhando em lugares diferentes. Quero muito trazer vocês pros lugares incríveis que tem aqui em São Paulo, que eu quero ir também, que eu quero conhecer e mostrar tudo pra vocês. Então eu vou trazer uma mesclagem aqui de vídeos para que não fique carregado, não fique pesado e que a gente consiga se conectar cada vez mais, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, foi um desabafo com aprendizados, dos meus aprendizados que eu espero passar para vocês também e que de alguma forma eu consiga ajudar vocês também, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.